Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Suprema Química, o seu canal da Química para o Enem e para os principais vestibulares. Eu sou o professor Marquinhos Reis e convido vocês a ficarem comigo até o final desse vídeo para acompanharem a resolução de 3 exemplos de balanceamento por oxirredução, que é um tema que a galera tem muita dificuldade em vários tipos de exercícios por aí. Vamos embora para a aula comigo? Vamos lá comigo, pessoal, então, discutir um pouco sobre o balanceamento por oxirredução, que é um tema que afugenta muitos estudantes na hora de resolver algumas questões dos principais vestibulares. Vamos lá, então? Primeira coisa, pessoal, mais importante, num processo de oxirredução, a quantidade de elétrons perdidos por quem oxida tem que ser igual à quantidade de elétrons ganhos por quem reduz. É claro que essa frase está no termo coloquial, mas o que eu quero dizer é que o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons ganhos. Por quê? Afinal de contas, quem oxida perde elétrons e ele perde elétrons para quem reduz. Aqui, gente, quem é só no sentido coloquial da palavra, tá bom? Ou seja, uma espécie química oxida, perde elétrons, uma espécie química reduz, ganha elétrons. Nesse processo, então, consequentemente, por causa disso, nós temos uma transferência de elétrons, ou seja, um processo de oxirredução. Oxirredução é a troca de elétrons. Alguém oxida, alguém reduz. Convido vocês a assistirem o vídeo que eu gravei para vocês sobre a oxirredução, que ficou muito legal, e eu estou discutindo todos esses tópicos que eu vou discutir aqui de uma forma mais resumida, mas no vídeo de oxirredução tem tudo detalhadamente, tá? Aqui o meu foco é no balanceamento por oxirredução e dessa forma, pessoal, antes de eu partir para os exemplos e mostrar para vocês o passo a passo da resolução das questões do balanceamento por oxirredução, eu já peço para vocês deixarem um like no vídeo, compartilharem com os amigos de vocês que têm interesse nesse assunto, curtirem e principalmente comentarem aqui embaixo para eu ver como que vocês curtiram ou não curtiram essa aula. Vamos lá comigo? Bom, o primeiro exemplo que eu peguei foi dessa equação química aqui, ainda não balanceada, obviamente. Tá bom? Essa é uma equação química de oxirredução, ou seja, tem uma espécie química que perde elétrons e uma espécie química que ganha elétrons, tá? E tem um passo a passo muito bacana para a resolução das questões de balanceamento por oxirredução. Eu vou seguir esse passo a passo exemplificado por essa equação e depois eu vou fazer outras duas nessa aula para ficar claro para todo mundo como seguir esse passo a passo e resolver esse tipo de exercício. Vamos lá, então? Primeiro, pessoal, eu descubro o NOx de todos os elementos envolvidos no processo. Todos, tá? Então, por exemplo, no caso ali do H2S, o H tem NOx mais 1 e o S tem NOx menos 2. O S é um metal da coluna 6A, tende a ganhar 2 elétrons, e o hidrogênio, um elemento que tende a perder 1. Então, ali o H2S vai ter NOx do hidrogênio mais 1, NOx do enxofre menos 2. No HNO3, por sua vez, o que acontece é o seguinte, eu tenho um ácido, o oxigênio tem NOx menos 2, 3 oxigênios de NOx menos 2 vai dar menos 6. Como o hidrogênio tem NOx mais 1, e o somatório das cargas dentro do HNO3 tem que ser igual a 0, então eu vou ter menos 6 dos 3 oxigênios, mais 1 do hidrogênio, vai ficar menos 5, para zerar, então, o nitrogênio tem que ser mais 5. A mesma coisa acontece no H2SO4. O oxigênio, por sua vez, tem NOx menos 2, 4 oxigênios de NOx menos 2 vai dar menos 8, e eu tenho um hidrogênio de NOx mais 1, 2 vezes que vai dar mais 2. Mais 2 menos 8 vai dar menos 6. Para zerar, porque o somatório das cargas do H2SO4 é igual a 0, para zerar, então, o NOx do enxofre vai ser mais 6. Na molécula NO, oxigênio menos 2, nitrogênio mais 2. E no H2O, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Tá? Então, o primeiro passo eu já fiz.
Segundo passo, definir os ramais de oxirredução. É basicamente descobrir quem oxidou, quem reduziu, tá bom? Ou seja, nesse caso, olha só o que aconteceu. O enxofre foi de NOx menos 2 para mais 6. De menos 2 para mais 6, ele sofreu oxidação. Então, o H2S, que é o elemento que tem um enxofre que sofreu oxidação, o H2S é o agente redutor. Tá? Então, ali eu já fiz o primeiro ramal, o ramal da oxidação. Agora eu vou descobrir o ramal da redução. Nota comigo que o nitrogênio foi de mais 5 para mais 2. O NOx dele diminuiu, ou seja, ele sofreu redução e, consequentemente, ele é o agente oxidante. O agente oxidante é o HNO3, que tem o nitrogênio que sofreu a redução. Segundo passo é isso, definir os ramais de oxirredução. Terceiro passo, definir a variação do NOx. Na verdade, gente, é o módulo da variação do NOx. Então, no caso ali, vai ser o seguinte, ó, o enxofre vai de menos 2 para mais 6, variou 8. O nitrogênio vai de mais 5 para mais 2, variou 3. Quarto passo, multiplicar o ΔNOx pelo maior índice, ou atomicidade. Nesse caso, o índice são os numerozinhos que indicam a quantidade de elementos na substância. Então, o índice aqui do S é 1. O índice aqui do nitrogênio é 1. Consequentemente, eu não tenho nenhuma molécula que tenha atomicidade diferente de 1 nas substâncias que participam da oxirredução. Então, aqui é como se eu multiplicasse tudo por 1, não modificaria o ΔNOx. Lembrando que ali o ΔNOx é um módulo. Simplificar o ΔNOx se possível, ou seja, dividir o ΔNOx pelo mesmo número. Não tem necessidade ali. Inverter, eu até sublinhei aqui o inverter, o ΔNOx como coeficiente do elemento de maior índice. Coeficiente é o número que vem na frente da substância. Então, por exemplo, o 8, que é o ΔNOx do enxofre, vai virar coeficiente do nitrogênio. Olha só que eu coloquei o 8 na frente do nitrogênio de maior índice. Como o índice é 1 e o índice é 1, tanto faz. Eu coloquei nos dois ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece agora com o ΔNOx do nitrogênio, que é 3. Eu vou colocar o 3, que é o ΔNOx do nitrogênio, na frente da substância que tem o enxofre de maior índice, que nesse caso também tanto faz. E o último passo, terminar o balanceamento por tentativa. Aí é tentativa e erro, e aí podem se seguir aquelas regrinhas de balanceamento, tipo a regrinha do macho, não sei se vocês já ouviram falar, que primeiro balanceia os metais, macho, metais, depois os ametais, depois carbono, hidrogênio e oxigênio. Em muitos casos, esse tipo de tentativa nesse sétimo passo vai resolver o exercício. Fazendo isso, eu vou ter um 4 aqui na frente e eu terminei o balanceamento. Vamos ver como que era e como que ficou o balanceamento? Antes disso, melhor dizendo, só para destacar, o agente redutor é o H2S, porque o enxofre sofre a oxidação, e o agente oxidante é o HNO3, porque o nitrogênio sofre a redução. Assim era a equação sem ser balanceada, e assim ficou a equação balanceada. Só para mostrar numa tela com menos coisas rabiscadas, igual eu fiz anteriormente. Tá bom? Segundo exemplo, para vocês observarem comigo como que faz o balanceamento por oxirredução em casos em que tem atomicidade. Quer ver como que vai ficar? Vamos lá. Por exemplo, nesse caso dessa equação, o que eu vou fazer? Primeiro, achar o NOx de todos os elementos que participam da reação química. Vamos lá? Br2, substância simples, NOx 0. HClO é um ácido, o oxigênio tem NOx menos 2, o hidrogênio tem NOx mais 1. Como a somatória das cargas tem que dar 0, mais 1 menos 2 vai dar menos 1. Para zerar, o cloro tem que ser mais 1, tá bom? Na sequência, H2O, oxigênio, NOx menos 2, hidrogênio, NOx mais 1. Nos produtos HBrO3, o oxigênio tem NOx menos 2,
3 oxigênios de NOx menos 2 vai dar menos 6. Um detalhe importante que o oxigênio é menos 2. Como eu tenho 3 oxigênios, é que eu multipliquei, tá bom? O hidrogênio é mais 1 menos 6 vai dar menos 5. Para zerar, o bromo tem que ser mais 5. E, por sua vez, o HCl, o cloro, a metal da coluna 7A, vai ser menos 1 e o hidrogênio mais 1. Toda vez que for um ácido, o hidrogênio vai ter NOx mais 1, obviamente. Tá? Ou então, toda vez que o hidrogênio for o elemento menos eletronegativo. Convido vocês, mais uma vez, a assistirem a minha aula sobre oxirredução, que está aqui no canal. Beleza? Segundo passo, definir os ramais de oxirredução. Vamos lá comigo? Bom, quem oxidou e quem reduziu? Bom, nesse caso, é fácil observar que um ramal é o bromo que saiu de NOx 0 e foi para NOx mais 5. E o outro ramal é o cloro, que saiu de NOx mais 1 e foi para o NOx menos 1. Dessa forma, gente, o bromo ele sofreu oxidação, porque foi de 0 para mais 5, e o cloro sofreu redução, porque foi de mais 1 para menos 1. Consequentemente, o agente redutor é o Br2 e o agente oxidante é o HClO. Então, o segundo passo, definir os ramais, tá ok. Vamos lá na sequência. Terceiro passo, definir a variação do NOx. Mais uma vez, pessoal, na verdade é o módulo da variação do NOx. Então, o bromo foi de 0 para 5, variação de 5. O cloro foi de mais 1 para menos 1, variou 2. Depois desse passo, multiplicar o ΔNOx pelo maior índice, que é a atomicidade. Nota comigo o seguinte, o bromo tem uma atomicidade 2. Então, eu multipliquei 5 vezes 2, deu 10. É isso que eu quero dizer com esse quarto passo da atomicidade. Fiquem atentos a essa situação. Quinto passo, simplificar o ΔNOx, se possível. Aqui dá para simplificar. Então, por exemplo, se eu dividir o 10 por 2 dá 5, e se eu dividir 2 por 2 dá 1. Se não simplificar, basta no final simplificar os coeficientes estequiométricos após o balanceamento por oxirredução. Tá bom? Então, esse quinto passo dá para fazer no final, sem problemas. Sexto passo, inverter o ΔNOx como coeficiente do elemento de maior índice. Então, por exemplo, o 5, que é ΔNOx do bromo, vira coeficiente do cloro de maior índice. Como os dois têm a mesma quantidade, tanto faz. Eu escolhi aqui colocar nos reagentes só para ficar um exemplo diferente do anterior. Mas tanto faz aqui. E, mais uma vez, como o bromo tem a atomicidade 2, é o maior índice, esse índice aqui, esse númerozinho é a atomicidade, eu vou colocar um 1, que é a variação do NOx do cloro, na frente do bromo de maior índice. Ficou claro, pessoal, esse detalhe? Eu não coloquei o de cá porque aqui o índice é 1. Sétimo passo, terminar o balanceamento por tentativa. E aí o sétimo passo foi seguindo o método de tentativas propriamente dito. Dessa forma, pessoal, olha antes e depois do balanceamento. Mais uma vez eu esqueci. Para frisar, o agente redutor é o Br2 e o agente oxidante é o reagente que tem um elemento que sofre redução. Então, o agente oxidante é o HClO. Vamos ver o antes e o depois do balanceamento? Olha só, antes do balanceamento, depois do balanceamento. Ok? Vamos lá, então, para o próximo exemplo, para ficar claro para todo mundo. Tá? O próximo exemplo, eu já coloquei situações que envolvem íons, tá? Por exemplo, nesse caso. Então, eu peguei uma equação seca, né, gente? Sem um contexto e tudo, porque aqui eu quero mostrar para vocês o método do balanceamento por oxirredução, simplesmente, tá? Vamos lá, então. Primeiro, achar o NOx de todo mundo. Vamos lá comigo? O oxigênio tem NOx menos 2, naquele caso. Como eu tenho 7 oxigênios de NOx menos 2, vai dar menos 14. Para sobrar o menos 2, que é o somatório total das cargas daquela substância, ele é um ânion, então eu tenho que sobrar menos 2. Consequentemente, gente, se os 7 oxigênios vai dar menos 14
e tem que sobrar menos 2, é porque os dois cromos juntos tem que dar mais 12. E por causa disso, cada cromo é mais 6. Beleza? Cl menos NOx menos 1, H mais NOx mais 1, cromo 3 mais NOx mais 3, água é o normal, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, e cloro NOx 0. Primeiro é achar o NOx de todo mundo. Segundo passo, definir os ramais de oxirredução. Vamos lá? O cromo reduziu, porque foi de 6 para 3. Ele é o agente oxidante, o Cr2O7 2- é o agente oxidante. E o cloro, que foi de menos 1 para 0, oxidou, e o Cl- é o agente redutor. Definidos os ramais de oxirredução, definir a variação do NOx. O cromo foi de 6 para 3, variou 3. O cloro foi de menos 1 para 0, variou 1. Simples assim. Próximo passo, multiplicar o ΔNOx pelo maior índice. Essa multiplicação pelo maior índice é igual ao exemplo anterior. Então, vamos lá? No caso do cromo, o índice aqui é 2. Então, eu multipliquei 3 vezes 2, por isso que ficou 6 aqui. No caso do cloro, o índice é 2, o maior índice, a maior atomicidade. Por isso que ficou 1 vezes 2 igual a 2. Simplificar o ΔNOx se possível. Divido 6 por 2 dá 3, divido 2 por 2 dá 1. Ah, Marquinhos, mas voltou o que estava antes. Sim, pessoal, mas foi esse caso um caso específico. Não vai ser sempre assim. Sexto passo. Inverter o ΔNOx como coeficiente, lembrando, o coeficiente é o número que vem na frente das substâncias, do elemento de maior índice. Então, vamos lá? Nesse caso, o cloro tem índice 2, então o ΔNOx do cromo, que era 3, virou coeficiente do cloro de maior índice, por isso que eu coloquei na frente deste aqui. Do mesmo jeito, o cromo tem índice 2, atomicidade 2, o 1, que era o ΔNOx do cloro, virou coeficiente do cromo de maior índice. Terminando agora por tentativa, eu vou fazer o seguinte, pessoal, por tentativa, nesse caso. Primeiro, eu vou balancear o cromo. Então, 2 cromos, 2 cromos. O cromo está balanceado. Segundo, vou balancear o cloro. 6 cloros, 6 cloros. Tá? Para terminar, falta o oxigênio e o hidrogênio. Geralmente, a gente deixa o oxigênio por último, mas nesse caso, como eu tenho o hidrogênio sozinho, eu vou deixar o hidrogênio por último, o que sobrar eu coloco nele. Então, nesse caso, para esse exemplo, eu vou balancear o oxigênio. 7 oxigênios, 7 oxigênios. Consequentemente, eu tenho 14 hidrogênios e eu vou ter 14 hidrogênios, balanceado por oxirredução. Aqui tem um detalhe interessante que ajuda a gente a verificar que está certo esse balanceamento. Deixa eu mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso. Se eu quiser conferir quando tem íons, basta somar o total de cargas nos reagentes, o total de cargas nos produtos e tem que ser igual. Então, por exemplo, nos reagentes, eu tenho menos 2 do Cr2O7, eu tenho menos 6 dos 6 Cl-, e eu tenho mais 14 dos 14H+. Menos 6, menos 2, menos 6, mais 14 vai dar mais 6. Essa é a somatória das cargas dos reagentes. A somatória das cargas dos produtos vai ser 2 vezes o mais 3 do crômio, vai dar mais 6. Mais 6 e mais 6 significa que a quantidade total de cargas no processo permaneceu constante. Então, pessoal, pela aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Comentem, compartilhem com os amigos que vocês sabem que têm interesse nesse assunto. Comenta aqui embaixo, dá um joinha no vídeo e a gente se vê numa próxima aula. Valeu!